Agora você pode colocar, porque a medida provisória ela tem força de lei. Então aqui você pode colocar hoje, daqui a pouco ela vai sair, então coloque em lápis, né? Coloque em lápis, porque se ela for convertida em lei, se a MP for convertida em lei, então ela vai estar dentro da Lei 8.213, ela vai estar aqui dentro. Show? A MP, as duas MPs que eu vou colocar já estão aqui dentro. Já estão aqui dentro da lei. Aí se ela for convertida em lei, essa alteração que é provisória se torna definitiva, só isso. Show? Então você pode colocar aqui, ó, MP 904 de 2019 e MP 905 de 2019. Pronto. Coloque em lápis, porque daqui a pouquinho ela vai sumir. Se ela não for convertida em lei, então ela perde a eficácia dela, volta a tudo o que era antes. Se for convertida em lei, ela vai alterar definitivamente ou a Lei 8.213 ou a Lei 8.212. Acabou. Ela vai estar aqui dentro. Show? Então, ó, de normas legais foi. Aí temos aqui, ó, normas infralegais. Aí, norma infralegal, aí temos aqui o decreto 3048 de 99, temos o decreto 6.214 de 2007, né? Temos a instrução normativa do INSS, número 77 de 2015, e temos a instrução normativa da Receita Federal do Brasil, 971 de 2009. Repare agora que aquele inferno de portaria ministerial pode riscar, não tem mais. Porque graças a Deus com a reforma previdenciária, agora a atualização é tudo pelo INPC, não precisa mais da portaria. Posso apagar então? Pode. Vai, sozinha. Então aquela portaria ministerial que todo ano nós tínhamos que buscar para atualizar, não precisa mais. Esse é um ponto positivo que a reforma trouxe, ajuda a gente. Então agora pelo INPC, você pega o índice do INPC do ano anterior e joga nos valores. Aí atualiza, simples assim, acabou. Facilita, né? Não precisa. Aí, dependendo do governo, porque o Bolsonaro não vai se candidatar à reeleição. Ele falou isso. Tomara, não se candidata à reeleição. Chega, né? Porra, puta que pariu. Já foi para mudar, mudou, mas cara, ele é muito louco, cara. Ele é muito louco. Jesus amado. Mas ele falou que não quer mais, por isso que ele está fazendo essa loucura aí. Aí, imagina, aí vem um novo governo, aí reformula todo o ministério. Por exemplo, era Ministério da Fazenda e Ministério da Economia, agora tudo é Ministério da Economia. Aí era Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência. Ele acabou com os dois e colocou tudo dentro do Ministério da Economia. Aí vem um novo governo e não, volta o Ministério do Trabalho. Caralho, olha a confusão. Fechou? E essas portarias dependiam de ministérios. Aí, dependendo do governo, era um ministério que publicava, era um samba do crioulo doido. Quer ver? No ano de 2018, a portaria que atualizava os valores previdenciários era do Ministério da Fazenda. Em 2019, foi o Ministério da Economia. Aí lá em 2022, né? Em 2022, aí vem o novo presidente e reformula a porra toda. Aí agora a portaria do Ministério da Mamãe foi cagar. Agora o Ministério da Mamãe foi cagar. Porra, era um samba. Agora acabou. Agora INPC, acabou. Show? Outro. Essas instruções normativas, vou repetir, tem muito aluno que estuda ela. É importante, as duas são muito importantes. Mas elas são importantes depois que você passar. Quando você entrar no INSS, a tua Bíblia vai ser essa instrução normativa aqui do INSS. Ela vai ser tua Bíblia. Sabe por quê?
Porque ela procedimentaliza todas essas leis lá dentro. Porque às vezes você lê uma coisa aqui e fala, tá, porra, mas eu tô com uma situação de um cara aqui que veio pedir um benefício, eu não sei o que eu faço. A IN vai te dizer o que você vai fazer. Passo a passo. Então ela é gigantesca, as duas INs são gigantescas. Elas não aparecem na tua prova. Agora, vocês precisarão delas para poder trabalhar no INSS. Show? Beleza? E elas entram aqui como norma infralegal. Outra fonte do direito previdenciário. Aí você coloca aqui, doutrina. Ou seja, os livros de direito previdenciário, os artigos sobre algum assunto, doutrina. Você tem também jurisprudência. Ou seja, súmula do STF, súmula do STJ, outro conjunto de decisões judiciais que não necessariamente virou súmula. Show? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tempus regit actum. Da onde vem? Jurisprudência do STF. Beleza? E também você pode colocar aqui, ó, tratados e acordos internacionais. São fontes do direito previdenciário. Vocês não vão acreditar. Ano que vem eu vou morar em Brasília. Não vou morar mais em Curitiba. Aí eu vou morar com o Deodato. Meu Deus do céu. Eu me separei, porque eu não aguentava mais morar com uma pessoa, e vou morar com quem? Deodato. É pior do que mulher. Deodato é muito pior do que mulher, mas muito pior. Aí, enfim, vou morar com ele. Mas o motivo, um acordo internacional. O Brasil tem um acordo internacional com o Japão. E entrou desde 2007, entrou em vigor em 2012. Aí, o consulado do Brasil em Nagoya, no Japão, entrou em contato comigo, por WhatsApp. Eu falei, como é que tu me descobriu? Como é que... Instagram. Eu falei, o que você quer? Aí falou assim, olha, desde 2012 o Brasil tem um acordo previdenciário com o Japão. Então todo japonês que está aqui no Brasil, que contribui para o INSS, se ele voltar para o Japão, ele leva a contribuição daqui para o Japão. Assim como um brasileiro que está lá contribuindo para a Previdência de lá, se voltar, traz o dinheiro para cá. Então isso é possível porque o Brasil tem um acordo. Se não tivesse um acordo, o dinheiro que você manda para a Previdência daquele país, você perdeu. Já era, não vai contar aqui no Brasil, assim como aquele nacional aqui no Brasil não vai contar lá. Aí só que esse acordo na prática não está funcionando. Porque o Brasil não entende a Previdência japonesa e o japonês não entende a Previdência brasileira. Aí eles me chamaram para fazer o meio termo, para fazer o meio de campo, para explicar um para o outro a Previdência. Aí eu vou para Brasília para iniciar esse trabalho aí. Tanto é que eu já comecei a fazer, já tem no meu Instagram, já tem dica para japonês, para brasileiro que está lá no Japão, tal. Aí já está tendo essa... que o pessoal quer saber como é que é a reforma, aí já começou. Chuta a primeira pergunta. Gui, olha só, tem que me adaptar à nova regra? Já foi a primeira pergunta. Aí eu falei, se você não tem pelo menos 33... Ah, mas eu tenho tantos no Japão. Foda-se quanto você tem no Japão. Porque pelo acordo, se você fosse aposentar pelo acordo, você tem que ter no mínimo 5 anos de tempo lá no Japão e o restante aqui no Brasil, se você fosse aposentar no Brasil. Esse é pelo acordo. Então a reforma previdenciária não alterou o tempo de contribuição lá no Japão, alterou aqui. Ah, mas eu tinha que ter 15. Agora não, agora você tem que ter 20, se você for homem. E mulher? 15. Ah, mas mulher, antes mulher e homem bastava 15 que se aposentava. Não, agora não adianta só ter o tempo, você tem que ter idade mínima. Ah, eu não tenho, então você vai ter que se adaptar à nova regra. Aí, cara, é muita confusão, é muita confusão. Na hora que eu entrar em segurado, eu vou explicar para vocês como que é na lei e como que é na prática, completamente diferente. Show? Então, isso daqui é a fonte do direito previdenciário. Existem algumas regras que só valem para o Brasil e para o Japão, que é a fonte do direito previdenciário. Show? Beleza? Tranque? Aí ano que vem eu vou ter que ir para o Japão. Tu acredita nisso?
Vou encher a cara lá, cara. Vou ficar doidaraço do Japão. Beber todas. Só saque. Encher a cara. Então, ó. As fontes. Alguma dúvida? Das fontes, de onde vem o direito previdenciário? Agora, o que cai na tua prova? Cai na tua prova é a letra B. Qual é a letra B? Classificação. Classificação. Ah, isso daqui, olha como é que é importante. Eu estava dando aula para a EBSER, porque são dois concursos. Para a EBSER Nacional, EBSER é a Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar. Então, para você trabalhar em algum hospital público, você faz concurso para a EBSER. A EBSER que te coloca. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, fala Hospital Federal aí, público. Qual que é? Hospital de clínica? Federal, é público e federal, não é? Para trabalhar no hospital de clínica aqui, você faz o concurso para a EBSER, a EBSER te coloca lá. Lá em Curitiba é o HT, que é o Hospital dos Trabalhadores. É público e federal. Se for hospital estadual, então você vai fazer concurso para a Secretaria de Estado daquele estado. Fechou? Se for hospital municipal, não tem. Mas se for hospital estadual, você faz concurso para a Secretaria de Saúde. Se for hospital federal, você faz para a EBSER. Aí tem 2 editais abertos. Um para Uberlândia, só para Uberlândia, e o outro para o Brasil inteiro, para o resto do Brasil inteiro. Aí cai direito do trabalho. Aí uma questão, aí são 2 bancas diferentes. Para a EBSER, o edital da EBSER Nacional, quem está organizando é a IBFC, que é horrorosa a banca, horrorosa. E quem está organizando a EBSER Uberlândia é a VUNESP, que é um pouquinho melhor. Mas as duas, comparadas com CESP, FCC, é uma merda. Aí, nos 2 editais, cobra direito do trabalho. E tanto a VUNESP quanto a IBFC, esse ano cobrou isso aqui, ó, classificação de fontes. Que é a mesma coisa. Então, o que você vai estudar aqui agora serve para direito previdenciário, direito do trabalho, direito constitucional, direito tributário, direito da minha mãe, direito do anão. Fechou? Direito de todo mundo. Começou, né? Já começou. Então, ó, classificação, beleza? Vai estudar aqui e serve para qualquer ramo do direito, porque a classificação é a mesma. Então, aqui, ó, primeira classificação, fontes materiais e fontes, olha o F, fontes formais. Olha que coisa linda. 2, fontes heterônomas e fontes autônomas. E 3, fontes primárias e fontes secundárias. Show? Aí o que ele quer no concurso público? A Constituição Federal, ela é material ou formal? Heterônoma ou autônoma? Primária ou secundária? A Lei 8.212 é material ou formal? Heterônoma ou autônoma? Primária ou secundária? Aí cada fonte que eu listei aqui na letra A, cada uma delas, você tem que classificar nas 3 formas. Pronto, é isso. Aí ele pode perguntar de várias formas. Aí ele fala a classificação e dá o exemplo, pergunta se está certo ou errado, ou ele fala a classificação e explica o que é aquela classificação ali. Aí você vai julgar se está certo ou errado. É isso. Então vamos lá. Fonte material. São acontecimentos, são fatores sociais, históricos, culturais, econômicos, políticos que geram a necessidade de se regulamentar o direito. Então é algum acontecimento, é um fator, algo que acontece no dia a dia que reflete na economia, que reflete na política, que reflete na sociedade, que gera a necessidade de se regulamentar o direito. A reforma previdenciária foi fruto de uma fonte material. Quer ver? O envelhecimento da população brasileira é uma fonte material. É um fato.
Que mais? O déficit da previdência social, que não tem direito. É uma fonte material. Tudo isso gerou a necessidade de se transformar a Previdência, não foi? Aí a Previdência foi modificada por uma emenda. Aí, o que é fonte formal? Já é o direito, é a norma propriamente dita. É o direito, a norma, a lei, a Constituição, decreto, qualquer norma já é uma fonte formal. Show? Dúvida até aqui? Então, ó, na tua prova ele pode te perguntar qual o significado de fonte material? Significado: fatores econômicos, sociais, políticos. Fonte formal é a norma propriamente regulamentada. Show? Então ele pode te perguntar o significado. Agora eu vou dar exemplos. Toda essa lista que você anotou na letra A, a gente vai classificar cada uma delas. Então vamos lá. A primeira que você anotou foi a Constituição. Constituição Federal. Todos os artigos da Constituição são fontes materiais ou formais? Constituição. Formal. Aí na letra B, no ponto 2, você anotou assim, normas legais. Aí você anotou leis complementares e leis ordinárias. Norma legal, fonte material ou formal? Formal. No ponto 3, você anotou assim, infralegais, decretos e instruções normativas. Fonte material ou formal? Formal. Aí embaixo você anotou assim no ponto 4, doutrina, que são artigos, livros. Fonte material ou formal? Formal. Formal. Não é norma, mas é fonte e está regulamentado. Tá ali, anotadinho. Show? Jurisprudência. Fonte material ou formal? Formal. Show? A jurisprudência explica o direito. Beleza? Aí você anotou aí, tratados e acordos internacionais. Material ou formal? Formal. Porra, aqui então, tudo que eu anotei ali é tudo formal. Então me dá um exemplo de uma fonte material. Acabei de dar. Envelhecimento da população brasileira, déficit da previdência social, as manifestações que geraram o impeachment da Dilma, que começou por causa do aumento na tarifa da passagem de ônibus, começou com isso. Depois virou uma manifestação contra a corrupção e o caralho, babá. Então essas manifestações, fonte material. Show de bola? Beleza? Tranquilo até aqui? Fontes heterônomas e autônomas. Isso aqui é ridículo. Ridículo. Olha aqui, ó. Heterônoma são fontes criadas por uma terceira pessoa. Não foi pela gente. Não fomos nós que criamos. Foi uma terceira pessoa que está fora da nossa relação aqui. Autônoma. As próprias partes criam aquela fonte. Nós mesmos criamos aquilo ali. Então vamos lá. Então fonte heterônoma é uma fonte criada por uma terceira pessoa, fora da relação. Fonte autônoma são fontes criadas pelas próprias partes. Show? Então vamos classificar lá a letra A. Pode? Constituição Federal, fomos nós que criamos ou foi uma Assembleia Nacional Constituinte que nos representa? Foi uma Assembleia, não fomos nós, ok? Então, tudo da Constituição, heterônoma. A Constituição é uma fonte heterônoma. Show? Normas legais, lei complementar e lei ordinária e medida provisória. Fomos nós que criamos ou foram os políticos? Políticos. Então, heterônoma. Show? Normas infralegais, decretos e instruções normativas. Nós que criamos ou foi o Estado? O Estado. Então, heterônoma. Show? Doutrina. Nós que criamos ou uma outra pessoa que criou? No caso, o doutrinador. Doutrinador que criou. Então, é heterônoma. Jurisprudência. É o poder judiciário que cria isso, não é? Heterônoma. Tratados e acordos internacionais. Aí é com o Estado, não é? Não é com a gente, é o Estado. Heterônoma. Porra, Gui, então caralho, me dá um exemplo de fonte autônoma aí que tu não falou nenhuma até agora. Contrato. Então, contrato de trabalho. A empresa pode pegar e falar assim, ó, o teu desconto do INSS, eu vou te ressarcir.
Pronto. Ele não pode me dizer isso? Ele não pode falar isso para mim? Ele me desconta e manda para o INSS. Só que ele me restitui. Por quê? Porque ele quer. Pô, vai ser uma fonte de direito previdenciário e nós que criamos aquilo ali. Então, contrato é uma fonte autônoma. Acordo e convenção coletiva de trabalho. Isso é muito importante. Ó, acordo coletivo é uma coisa, convenção coletiva é outra. Acordo coletivo de trabalho é uma negociação que envolve o sindicato dos trabalhadores diretamente com uma empresa. Então, vamos imaginar que o sindicato dos professores do município de Porto Alegre negocie com a casa do concurseiro. Aí fala, ó, a casa do concurseiro, o negócio é o seguinte, ao invés do professor se afastar com 15 dias, o professor vai se afastar com 30. Você vai ter que pagar os 30 primeiros dias de afastamento dele. Então, esse acordo coletivo está gerando um impacto no direito previdenciário. Ao invés do INSS começar a me pagar auxílio-doença no 16º, o INSS vai começar a me pagar auxílio-doença no 31º. Por quê? Porque eles quiseram. Uma negociação entre eles. Show? Isso é autônomo. As próprias partes criam isso aqui. E convenção coletiva é uma negociação envolvendo o sindicato dos trabalhadores com o sindicato das empresas. É autônomo também. Show de bola? Quer ver um outro exemplo de fonte autônoma? Costumes. Nós criamos aqueles costumes. A própria sociedade. Cada sociedade de cada lugar cria aquele próprio costume. Show? Então, fonte autônoma. Demorou? Então, fonte heterônoma e autônoma ficou legal? Ficou claro? Agora, terceira classificação. Fonte primária e fonte secundária. Ó, fonte primária é o primeiro lugar onde fundamenta o seu direito. É a base. É a primeira coisa que prevê aquele teu direito lá. Secundária. Aí já vai ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar onde está regulamentado o seu direito. Beleza? Primária é o primeiro lugar onde você vai buscar a fonte. E aí secundária. Você buscou a fonte na primária. Só que você ainda não entendeu. Aí você vai num segundo lugar. Esse segundo lugar é secundário. Pronto. Idiota. Então vamos lá. A Constituição Federal é uma fonte primária ou secundária do direito previdenciário. Em que lugar o direito previdenciário aparece em primeiro lugar? Constituição. Então a Constituição é uma fonte primária. Show? Só que aí raciocina comigo. A Constituição, ela é classificada de várias formas. A nossa Constituição, ela é escrita, dogmática, analítica. Não tem essa classificação? Rígida. Rígida pra caralho, né? Quase que super rígida e tal. Isso aí. Aí, quando nós falamos que a nossa Constituição é analítica, é porque ela fala de vários assuntos. E ela explica vários assuntos. Ela não é sintética. Ela não é resumida. Pelo contrário, ela é extremamente analítica, extremamente explicativa. Show? Mas por mais que ela seja analítica, a nossa Constituição ela não consegue falar de tudo e explicar tudo. Ela consegue? Não. Então tem muitos assuntos que ela fala, mas ela deixa para a lei regulamentar aquilo ali. Como ela fala assim, ó, licença paternidade nos termos da lei. Então ela está criando um direito que é a licença paternidade, mas ela não está dizendo como ele é. Ela não está dizendo quantos dias ele vai durar, quem vai gozar, em quais situações, ela não está falando nada disso. Ela só traz o direito e deixa para a lei regulamentar. Show de bola? Exatamente. Aí vem a grande pergunta. Quando a lei regulamenta algo que a Constituição determina, quando a lei complementa algo que a Constituição cria, todas as normas legais que você anotou aqui na letra A, tudo são fontes primárias. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Habilitação e reabilitação profissional.
Não está na Constituição. Está na Lei 8.213. O primeiro lugar onde você vai buscar o teu direito. Está lá. E aí? Então é uma fonte primária. Show de bola? Então todas as leis ordinárias, leis complementares e medidas provisórias, é tudo fonte primária. É o primeiro lugar onde você vai buscar o seu direito. Ah, não, mas está previsto na Constituição. Tá, mas a Constituição não regulamentou. Quem regulamentou é a lei. Então eu só consigo exercer o meu direito por causa da lei. Então a lei é primária. Assim como a Constituição. Show? Então todo o ponto 2 que você anotou aqui na letra A, normas legais, todas as normas legais são fontes primárias. Todas. Todas elas. PIS/PASEP. Está na lei complementar, porra. Não está na Constituição, PIS/PASEP. Show? Então todas as normas legais são fontes primárias. Aí você anotou aqui na letra A, fontes infralegais. Decretos e instruções normativas. Quando você abre todo e qualquer decreto, ele começa assim, ó. Regulamenta a lei tal. Explica a lei tal. Procedimentaliza a lei tal. Então, peraí. A lei está definindo e um decreto vai explicar melhor a lei. Vai dar melhor aplicabilidade à lei. Se a lei é fonte primária, algo que explica a lei só pode ser secundária. Show? Então, todas as normas infralegais, todas elas são secundárias. Então, o Decreto 3048 de 99 é uma fonte secundária. Por quê? Porque o decreto explica melhor a lei. Dá melhor aplicabilidade à lei. Você vai lá na lei 8.213 e você não consegue entender. Aí você vai lá no decreto, o decreto te explica. Ah, agora eu entendi. O decreto foi o segundo lugar onde você foi buscar o teu direito, não foi o primeiro. O primeiro foi na lei. Aí você não entendeu. Tá ali, mas você não entendeu. Aí vai lá no decreto, o decreto explica melhor. Ah, entendi. O decreto foi o segundo lugar onde você foi buscar. Show de bola? Beleza? Então, normas infralegais, fontes secundárias. Doutrina. Doutrina não cria nada, a gente não cria nada. A gente interpreta a lei, explica a lei para outras pessoas entenderem. É isso que a doutrina faz. Ah, o artigo sobre a reforma previdenciária. Estou explicando para você algum ponto da reforma previdenciária. Estou fazendo considerações sobre a reforma previdenciária. Reforma previdenciária está dentro da Constituição. Se a Constituição é fonte primária e a doutrina explica a Constituição ou explica a lei, então doutrina secundária. Show? Toda e qualquer doutrina é fonte secundária do direito. Que mais? Jurisprudência. Jurisprudência é a mesma coisa da doutrina. É o entendimento do Poder Judiciário sobre a lei. O que o Poder Judiciário entende sobre aquela lei? Então é fonte secundária do direito. Jurisprudência é fonte secundária. Show de bola? Beleza? O que eu peço para você tomar cuidado, não sei se falei no último curso, toma cuidado com isso aqui, ó. Olha o asterisco que eu vou colocar aqui, ó. Súmula vinculante. A súmula vinculante, pessoal, é uma jurisprudência, ponto. Tá? Só que não é uma jurisprudência qualquer, é uma jurisprudência que vincula. Vincula quem? O poder público. Além do poder judiciário, também o poder legislativo. Vincula todo mundo. Show? Então a súmula vinculante é fonte primária. Vocês anotaram isso, Nação? Tem aí? Kelzinha, tem aí também, né? Então a súmula vinculante, por mais que seja uma jurisprudência, pelo fato dela vincular, ela é fonte primária. Então, por exemplo, se o poder público, se a administração pública não cumpre o que está previsto numa súmula vinculante, eu tenho uma ferramenta para obrigar o agente público a cumprir a súmula vinculante. Qual? Reclamação perante o Supremo. É uma ação, o nome da ação é reclamação. Aí eu chego lá no Supremo e falo, Supremo, olha aqui, ó, esse agente público aqui, por exemplo, ó, o governador do estado do Rio Grande do Sul não está cumprindo uma súmula vinculante tua. Obriga ele a cumprir, por favor. Aí vai lá e eu obrigo. Então é a fonte primária. Eu estou fundamentando o meu direito na súmula vinculante, direto. Show? Então, de jurisprudência, só
a súmula vinculante, que é primária. Agora, se aparece na tua prova assim, ó, súmula. Súmula é o quê? Secundária. Show? É somente a súmula vinculante que é primária. O resto é secundário. Show de bola? Beleza? Que mais? Você anotou aí? Acordos e tratados internacionais. Hã? Sim, tem na secundária para a súmula vinculante. Vamos para a sociedade. Não, para a sociedade. Para o poder público é primária. Que dividiu, né? Não fiz a chave. Ali em cima para o poder público e aqui para a sociedade. É porque para nós, sociedade, nós não somos obrigados a seguir súmula vinculante. Porque não fazemos parte da administração pública. A administração pública, sim. De modo geral, ele só fala súmula vinculante. Aí você pode colocar primária, de modo geral. Aí o que eu coloquei para vocês é questão discursiva. Aí você explica melhor. Mas súmula vinculante, de modo geral, é primária. Ela pode ser secundária? Pode. Se quem for o destinatário for a sociedade. Nós não somos obrigados a seguir súmula vinculante. Não somos. Mas a administração pública é. Ninguém pode me obrigar a seguir uma súmula vinculante. Não faço parte do Estado. Mas quem faz parte do Estado é. Show? Então, súmula vinculante, de um modo geral, primária. Por quê? Porque ela vincula somente o poder público. Então, se ela vincula só o poder público, então é primária. Show? Acordos e tratados internacionais. Primária ou secundária? A possibilidade de um brasileiro no Japão se aposentar, isso está na Constituição? Isso está na lei? Isso está no acordo do Brasil com o Japão, não é? Então é primária. Acordo e tratado internacional, fonte primária. O que fundamenta o direito de um brasileiro se aposentar mesmo morando no Japão? O acordo internacional, é primária. Show? Agora vamos lá, para finalizar aqui a classificação. Olha aqui, ó. Costumes. Não confunda costume com uma fonte material. Fonte material, que eu expliquei, é um fato, um acontecimento. Costume é um fato? É uma coisa que acontece uma vez só? Não. Costume é uma prática social reiterada. É algo que a gente reiteradamente pratica. Pela cultura, pelo histórico daquela região, enfim. Sim ou não? Então, costume não é fonte material. Costume é fonte formal do direito. Pô, Guilherme, mas não está escrito. Foda-se. Fonte formal não necessariamente está escrito. Mas é de conhecimento de todos. Ninguém duvida daquilo ali. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Lá no Rio, eu posso andar de sunga na rua e posso entrar em estabelecimento de sunga. Eu não posso entrar sem camisa, mas de sunga eu posso. Olha que louco! E tem sunga que é menor que a cueca. Hoje todo mundo usa cueca box. E a sunga é menor do que a cueca box. Então eu estou mais desnudo do que de cueca. Fechou? Aí, na época, minha esposa tinha ciúme. Eu falei assim, você é doente. Porra, como é que tu... olha que louco. Então eu vou sair de cueca. Maior, foda-se. Você tem ciúme de sunga? Então eu vou de cueca. Ah, não, cueca não. Eu falei, ué, mas a cueca tampa mais do que a sunga. Pra tu ver que ela é louca. Aí, é louca. Aí, a mesma coisa fala assim, não usa biquíni. Porra, não tem como, cara. Não tem como não usar biquíni. Agora, vai sair de sunga aqui em Porto Alegre. É louco. Doente mental. É ou não é? Você vai ser linchado. O que fundamenta o meu direito de andar de sunga no Rio? O costume. Então, já posso te dizer. Costume é uma fonte formal, porque é o direito regulamentado, é o meu direito, mesmo que não esteja na lei, mas é um direito meu, é costume nosso. É fonte autônoma, nós criamos aquilo ali, e primária. Costume é fonte primária. O que fundamenta o meu direito de andar de sunga? Um costume. Então é o primeiro lugar onde eu fundamentei o meu direito. Show de bola? Beleza? Então costume é formal, autônoma e primária. Beleza? Padrão? Show?
Que mais? Falta alguma coisa para eu classificar? Doutrina, foi, né? Kelzinha, foi? Pode ir? Então, ó, vocês já estão com fome? Mortinha de fome? Vamos tomar um café? Bexiga já tá cheia? Vamos tomar um cafezinho? Então, bora. Vamos tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta, gente. Beijo.